Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje eu estou aqui finalmente para fazer o mapa do eclipse solar parcial que a gente vai ter amanhã, dia 15 de fevereiro de 2018. Esse eclipse ele vai ocorrer às 18 horas, 5 minutos e 07 segundos, isso sem horário de verão, então se você está em um local onde não tem horário de verão, esse seria o horário. E os locais onde tem horário de verão seria às 19 horas e 5 minutos, tá bom? Então, aonde tem horário de verão às 19 e aonde não tem às 18 horas. Bom, esse eclipse a gente não vai poder ver aqui no Brasil, em grande parte do Brasil, ali para o sul, mais para o sul do Brasil é possível de ver. Mas lembrando que o eclipse é um eclipse parcial, então a gente tem o Sol aqui brilhando e a Lua ela vai fazer uma sombra só em parte desse Sol. Tá bom? Então é parcial, não é total. Se vocês quiserem saber aonde no sul vai ser possível de ver o eclipse solar, basta vocês colocarem no Google, pesquisar no Google eclipse solar visível no Brasil, 15 de fevereiro de 2018, tá? Que ali vai aparecer uma listinha para vocês. Combinado? Então tá, então vamos lá. Vamos começar a dar uma olhadinha nesse mapa. Esse aqui é o mapa da lunação que a gente está tendo aqui no signo de Aquário. Parece que o Sol e a Lua estão aqui no signo de Peixes, mas não estão. Aqui, olha, tá o risquinho aonde está o Sol, a Lua. Esse Sol, essa Lua estão a 27 graus do signo de Aquário, tá? Eles estão juntinhos. Lembrando que é a lunação de Aquário, que a gente vai ter aí no finalzinho do signo de Aquário. E esse ponto aqui, esse 27 graus, está fazendo, de certa forma, uma oposição ao eclipse que a gente teve ali em Leão, a 28 graus, tá? Então tá ocorrendo aí realmente uma segunda etapa de um ciclo que a gente começou a trabalhar ali no dia 21 de agosto de 2017, tá? Então é interessante a gente manter isso em mente. Bom, mas o que a gente pode esperar dessa lunação? É interessante dizer que essa lunação, ela pode ter uma duração, obviamente, dentro do período da lunação, que é 28, 29 dias mais ou menos, mas também ela pode ter uma duração de 6 meses, pode ter uma duração de 1 ano e pode ter a duração de 1 ano e meio, tá bom? De 12 meses mais 6 meses. Isso tudo vai depender dos nossos próprios ciclos, né? Que a gente tem os nossos ciclos também. Alguns a gente pode fechar e outros a gente pode abrir. Bom, mas o interessante é saber que esse eclipse ele está ocorrendo parcial ali, porque ele está um pouquinho afastado do nodo sul ali. Os eclipses eles ocorrem quando estão próximos aos eixos nodais, né? Que são os nodos da Lua. Então, a gente está tendo um eclipse parcial porque ele está um pouquinho afastado. O Sol está aqui, ó, o nodo está aqui, o nodo sul, e o Sol está ali um pouquinho afastado. Aqui está 14 graus e o Sol e Lua estão a 27 graus. Bom, mas esse eclipse ele está ocorrendo com as energias do eixo nodal sul. E o que é o eixo nodal sul? Para quem nunca ouviu falar de eixos nodais, para quem é novo no canal e nem sabe que existe eixo nodal, eu vou deixar uma playlist aqui em cima no izinho para vocês, que vai estar aqui, que vai aparecer aqui em cima para vocês, sobre os eixos nodais. Ali eu tenho um vídeo que eu falo sobre destino e os eixos nodais. Nessa lista vai ter o vídeo explicando detalhadamente o que são os eixos nodais, o que eles significam. E tem a série que eu falo de todos os eixos nodais no mapa para vocês. Tem uma série aí completa para vocês descobrirem onde estão os nodos aí no mapa de vocês. É importante ir no site onde vocês consigam calcular o mapa de vocês e aí sim visualizar os eixos nodais, tá bom? Bom, mas o eixo nodal sul, ele tem a ver com a nossa bagagenzinha, a bagagem daquilo que a gente traz, de experiências passadas que a gente traz. Quando a lunação ocorre próximo ao eixo nodal sul, significa que a gente, junto com a Lua, porque a Lua já é um sentido de passado, já é, de certa forma, a gente mergulhar para dentro, a gente olhar para as nossas questões pessoais, para os nossos arquivos passados e fazer uma análise, fazer uma reflexão, deixar nossa intuição aflorar, né? Sempre que a gente fala de lunação, é o início de um ciclo, é onde a sementinha é plantada. No momento da lunação, quando tem a conjunção de Sol e Lua, é como se aquela semente estivesse sendo plantadinha ali na terra, então fica oculta, escondida, debaixo da terra, né? Para que ela, conforme o ciclo da Lua, ela comece a crescer, a sair da Terra e finalmente alcançar o Sol, né, o topo do seu objetivo. Quando essa lua nova ocorre próxima ao eixo nodal sul,
significa que a gente tem alguma coisa para realmente se desapegar. Essa lunação junto com esse eclipse vai ser super válido para a gente ver, para a gente entender, para a gente ter consciência do que realmente valorizamos. Vocês veem que a Vênus está a 6 graus aqui do signo de Peixes. E Saturno está a 6 graus ali do signo de Capricórnio. Está tendo um sextil aqui, com esses 2 planetas que estão conversando ali. É um aspecto exato que está ocorrendo, então ganha muita força e muita importância nessa alunação, né? Junto com o eclipse. E como essa alunação está ocorrendo dentro de uma casa 7, que tem, de certa forma, uma regência de Vênus, então essa Vênus está importante. Essa Vênus está recebendo uma energia de Saturno, que de alguma forma está pedindo para a gente olhar com mais responsabilidade, com mais consciência, com mais verdade para aquilo que a gente valoriza na vida. Ou seja, os nossos relacionamentos, as nossas finanças, os nossos bens, as coisas que a gente conquistou, os nossos amigos, tudo isso, de alguma forma, esse Saturno está falando para essa Vênus. E aí, você vai continuar apegado ou apegada a coisas que não prestam, que não trazem benefício, que não são sólidos, que não são verdadeiros, que não são consistentes. Pode ser uma situação ou em relação a pessoas que não assumem compromisso, que não se comprometem. Esse Saturno pode cobrar assuntos relacionados a comprometimento, avaliar as coisas e as pessoas que estão ao seu lado, que estão realmente comprometidos com você, que realmente valorizem, que querem estar junto com você, ou que querem fazer alguma coisa, uma empresa ou qualquer coisa crescer junto com você. Se não tá, aí esse Saturnão já entra ali ceifando, né? Já chega ali cortando as coisas pela raiz, porque Saturno ele sempre traz esse papel, apesar dele estar num aspecto positivo aqui, não, um aspecto de auxílio, ele tá ali falando para essa Vênus, olha, abandona coisas do passado, reveja aí dentro da sua sacolinha de experiências, dentro das suas relações, das suas amizades, dos grupos, das suas tribos, veja aí o que é que tem de importante para você, as coisas com as quais você se compromete de verdade, as coisas com as quais você gosta de verdade vão se manter, e as coisas com as quais você não se compromete e que você não tem nenhum tipo de responsabilidade pode simplesmente sumir da sua vida, tanto da nossa parte ou da parte da outra ou das outras pessoas, ou da mesma forma em relação às nossas coisas ou em relação às coisas dos outros, como uma empresa, uma sociedade, uma parceria ou qualquer coisa nesse sentido. Essas coisas podem acabar sendo ajustadas na nossa vida de uma forma mais dura, né? Por que eu falo isso? Porque esse Marte, ele está fazendo uma quadratura para essa Vênus. Marte está fazendo uma quadratura para Vênus, Marte está fazendo uma quadratura para Netuno, e Marte, que é o planeta mais lento, ele está olhando para essa Vênus e está falando assim, está na hora de ajustar as coisas, está na hora de revelar as coisas, está na hora de enxergar as coisas por um quadro maior. Se você não quer ver a verdade nua e crua, por vontade própria, de alguma forma eu vou ter que fazer você enxergar, seja através do amor, seja através da dor, mas eu vou fazer você enxergar, né? Então essa é a quadratura, é um desafio. Às vezes a quadratura quando chega chegando e não tem como a gente pausar isso, porque a quadratura é como se esse planeta estivesse de ladinho ali, sabe? De ladinho, não tá em oposição aonde está visível ali, frente a frente, olho no olho. A quadratura é quando o planeta ele está meio de lado, então a gente não sabe de onde vem, o que vem, a gente não tem uma visão clara das coisas na quadratura, mas ela chega, a energia chega, né? E a gente tem que encarar aquela verdade que muitas vezes a gente não quer enxergar. Então esse Marte está meio que fazendo isso e vai trabalhar dessa forma e vai ativar essa energia durante todo o mês e também durante os 6 meses aí até o próximo eclipse ali no signo de Leão. Então é importante a gente entender que a Vênus, que é um planeta extremamente importante para todos nós, porque Vênus tem a ver com esse mundo que a gente vive, esse mundo relacionado às questões materiais que a gente necessita, que está relacionado aos nossos valores, que está relacionado aos nossos bens, que está relacionado aos nossos amores, aos nossos sentimentos também, né? A nossa relação com o outro. Então esse planeta ele é muito, muito importante, gente. É super importante vocês estudarem Vênus e entenderem o tamanho da importância desse planeta. Esse planeta não quer dizer só, é o planeta do amor. Não, não é só amor. Esse planeta tem a ver com valores, e valores em todos os sentidos. E tudo aquilo que a gente considera
importante para a gente está embutido nessa Vênus. Então imaginem, né? Vênus, quando fica desafiada dessa forma, vale a pena a gente parar e pensar, avaliar, né? E é isso que essa lunação e esse eclipse vão pedir pra gente. Agora, esse Saturno, conversando aqui de via, né, mais aberta, mais tranquila com a Vênus, isso também pode trazer um empoderamento muito grande para as mulheres, no sentido, olha, vocês podem ser sensuais, vocês podem ser lindas, vocês podem falar de amor, vocês podem ter esperança, vocês podem ser do jeitinho que vocês são. Mostrem o poder de vocês em relação às pessoas com as quais estão ao seu redor, né? Então, se uma pessoa que tem essa energia mais receptiva, que é a energia feminina, né, que é a energia que recebe, isso serve tanto para homem quanto para mulheres, não interessa o gênero aqui. O importante é a energia do planeta. Então, para aquelas pessoas que trazem essa energia de Vênus muito forte, que estão mais na energia Yin, essas pessoas elas têm a oportunidade de colocar, de estruturar e de fortalecer o seu sentimento, a sua sensibilidade, a sua energia Yin. Então, ao invés de passar por uma pessoa frágil, uma pessoa sensível demais, uma pessoa que está vulnerável, que pode levar pancada, que está tudo certo, isso tanto para mulheres quanto para homens também. Se vocês passam por esse tipo de situação onde vocês têm relações abusivas, e essas relações abusivas podem ser tanto dentro de um relacionamento afetivo quanto dentro do trabalho também, por que não? Dentro da escola também, por que não? Qualquer área da sua vida onde você esteja envolvida com grupos e tribos, aí entra a energia aquariana que está muito forte, os assuntos de aquário vão ficar muito fortes, obviamente. Então, seja onde for que esteja o seu grupo, a sua tribo, se ali você sofre algum tipo de repressão, abuso, limitação, você tem a oportunidade de mostrar a sua força, o seu poder, seja você homem, seja você mulher. E o mais bonito de tudo isso é que essa Vênus, ela está exaltada em peixes. Então significa que você pode continuar sendo a pessoa sensível, artística, singela, empática, altruísta. Você pode continuar cheia de amor para dar, para receber. Você pode continuar sendo essa pessoa Yin, essa pessoa fofa, meiga, maravilhosa. Você pode continuar sendo. Mas o que vale nessa lunação e nesse eclipse é você mostrar a sua força e falar: epa, por mais que eu seja assim, você não tem o direito de me julgar, você não tem o direito de me reprimir, você não tem o direito de me bater, você não tem o direito de me xingar, você não tem o direito de me limitar. Quem pode me limitar sou eu e mais ninguém. O poder está em mim. E pronto. Então esse sexto aqui vindo dessa Vênus para esse Saturno pode trabalhar muito essa questão desse preenchimento do nosso empoderamento pessoal, tá? E do nosso valor próprio, do nosso amor próprio. Sim, acreditem nesse valor e solidifiquem isso para sempre, se possível, né? Ou até o próximo passo que a vida pode dar oportunidade para a gente mudar mais coisas na nossa caminhada e na nossa personalidade. Bom, o ascendente desse mapa da lunação, né, e do eclipse solar está com o signo de Leão ali ascendendo. Então, o regente de Leão nada mais é do que o próprio Sol. Então, a gente está com essa energia toda em Aquário aqui, que está ocorrendo aqui nesses últimos graus de Aquário. A gente está com o eu extremamente envolvido com as questões sociais. Então, essa lunação, esses 29 dias e os próximos 6 meses, com certeza a gente vai ter uma noção. Talvez algumas coisas se revelem pra gente, talvez a gente consiga enxergar coisas que a gente não enxergava em relação ao nosso próprio eu, a nossa própria manifestação na Terra, ao nosso próprio empoderamento pessoal, ao poder de realização, ao poder de criação, ao nosso poder de comando. Todas essas energias podem ganhar muita força. Em relação ao eu, ao ego, a gente pode continuar, na verdade, trabalhando o nosso ego, desde o eclipse que teve ali, né, no signo de Leão, que a gente começou a trabalhar essas questões do ego. A gente pode continuar trabalhando, mas agora com uma ênfase maior no coletivo. Então, sabe quando você olha para uma pessoa na rua? Você está numa fila de banco e você vê uma pessoa agindo de forma errada. Sabe quando a gente tem aquela atitude de, ao invés de apontar para o outro e xingar e falar, que horrível que você fez, a gente de alguma forma é chamado para refletir a respeito daquilo e ver se a gente faz igual ou não?
Pois é, essa energia pode ganhar força no sentido de olharmos para as nossas ações, para as nossas atitudes em relação ao coletivo. Ou seja, se você tem a oportunidade de furar uma fila de banco, por exemplo, talvez você não fure essa fila, talvez você não queira tirar vantagem, porque a sua consciência vai estar mais aflorada. Por que essa consciência vai estar mais aflorada durante essa lunação? Por conta dessa quadratura de Júpiter com Mercúrio. Está tendo uma quadratura aqui e essa quadratura é como se chamasse a gente para uma responsabilidade no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, com a nossa relação com as pessoas que a gente convive no nosso dia a dia. Seja uma relação justa, seja uma relação que favoreça a todos e não somente a própria pessoa ou o próprio ego. Então, essa quadratura é como se tivesse uma pulga atrás da orelha falando assim, olha, se você fizer besteira, os outros podem acabar sabendo. Isso que você está fazendo aí, de repente, pode parar numa rede social. Essa sua atitude pode repercutir negativamente. E caso a pessoa não ouça esse aviso ou não tenha essa consciência, pode ser que tudo aquilo que é falado, escrito, documentos, papéis, podem simplesmente aparecer em tudo quanto é lugar, na mídia, nas redes sociais. Sabe aqueles documentos secretíssimos, ocultos, que, poxa, você tem certeza que estão seguros, de repente aparecem. Coisas que a gente faz, coisas que a gente fala, coisas que a gente escreve, pode simplesmente emergir das profundezas e aparecer para todo mundo ver. Mas essa quadratura, ela chama a gente para essa responsabilidade mesmo, para consciência, para você olhar lá no fundo de si mesmo, com Marte ali também em Sagitário, olhar para sua verdade, olhar para suas questões pessoais e trabalhar o seu eu, olhar as questões egóicas, que às vezes estão aflorando aí, que vale a pena a gente prestar atenção no coletivo, a gente prestar atenção nos valores que têm relação com a gente, nos valores que têm relação com a sociedade. Os valores dos outros não precisam ser iguais aos nossos. E é importante a gente aceitar isso. É importante a gente aceitar que cada um é diferente. Aí entra a energia aquariana mais uma vez. É aceitar as pessoas como elas são. É aceitar que cada pessoa tem uma forma de pensar, uma forma de ver, uma forma de acreditar, uma forma de falar, uma forma de intuir, uma forma de escrever. Cada um tem o seu próprio jeito. Cada um tem a sua própria tribo. E tudo bem. Que bom que existe essa diversidade. E Aquário adora a diversidade, adora o diferente, adora saber que a outra pessoa é diferente dela. A energia aquariana detesta encontrar um igual, sabe? Um espelho, assim, poxa, eu tô igual a você, a gente tá fazendo as mesmas coisas, isso é um desperdício de tempo, espaço, sabe? Poxa, eu preciso, se você já tá trabalhando nesse esqueminha aí, deixa eu trabalhar em algo diferente, inovador aqui, e que aquela terceira pessoa também encontre um jeito próprio dela, original, para ser diferente de mim e de você. Porque quando tem muita gente igual, é desperdício de tempo. É desperdício de talento, é desperdício de espaço. Pelo amor de Deus, sejamos diferentes. Permitam que as pessoas sejam diferentes. E é isso que a energia aquariana gosta. Então, o importante dessa lunação e desses 6 meses também que podem vir aí com força é a gente trabalhar essa aceitação do outro ser diferente, de deixar as pessoas expressarem aquilo que elas quiserem sem a gente julgar, das pessoas sentirem o que elas quiserem sentir sem a gente julgar, das pessoas fazerem o que elas desejam fazer sem a gente julgar no sentido de impor a nossa verdade. Aí essa quadratura de Marte, essa quadratura de Júpiter, são as energias que estão ligadas a Sagitário. Júpiter é o regente de Sagitário, Marte está em Sagitário. É importante a gente tentar equilibrar aquilo que a gente impõe em relação às nossas crenças, a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de julgar os outros e falar, isso é certo, o jeito que você está fazendo está errado, o Deus que você acredita não é o Deus certo, o Deus certo é o meu Deus, o time que você torce está errado, o meu time é o melhor, o seu partido político não presta, o meu partido político é que presta. Então a gente começa a impor as coisas para as pessoas e a gente começa a ter inimizades, a gente começa a ter uma relação difícil com as pessoas. Só que tudo isso tem relação com o nosso ego e a gente precisa trabalhar essa questão pessoal, essa necessidade de colocar e deixar todo mundo que nem e igual a nós mesmos. Imagina, Aquário detesta isso.
O que a energia aquariana mais detesta é olhar para uma outra pessoa e ver que aquela pessoa está igual a você. Então essa alunação em aquário e esse eclipse ocorrendo nessa energia aquariana é justamente a gente olhar para as pessoas, é a gente perceber esse grupo social que nós fazemos parte, esse coletivo que a gente aglomerou, é a gente olhar para essas pessoas e respeitar. Mas como a gente está falando de eixo nodal sul, tem a ver com coisas que a gente precisa abandonar. E coisas que estão ligadas a quê? A Leão, ao nosso ego. Sabe aquele aplauso que a gente quer ter, aquele reconhecimento que a gente quer ter? Sejam como eu, façam como eu faço, pensem como eu penso, ajam como eu ajo, sabe? Isso tudo vai ser colocado em xeque-mate. Isso tudo vai ser, de certa forma, cobrado da gente. Então, se você tem um filho, se você tem um namorado, se você tem um marido, se você tem amigos que você está, de certa forma, tentando ajustar ou tentando colocar essa pessoa, a sua imagem e semelhança, esquece. Esses 6 meses vai trabalhar justamente o desapego disso, o deixar essas questões pessoais, egóicas, saírem. E esse eclipse, ele vai pedir para você fazer o quê? Para você olhar para o seu eu interior e não para o eu dos outros. Não é você transformar o eu dos outros, né? Que é esse pontinho no meio do sol. É você se autotransformar. É a gente olhar para o nosso meio, que é essa energia aqui, ó, em volta, a sociedade aqui desse sol, é a gente olhar para esse aglomerado de gente e simplesmente deixar cada um ser um sol próprio. E seja diferente de mim, que bom. O interessante é que esse Mercúrio, apesar dele estar recebendo uma quadratura de Júpiter, ele está fazendo um aspecto de sextil muito bom ali, exato, para Urano, que é o regente de Aquário. Então a gente pode aproveitar esse aspecto maravilhoso, ter um certo cuidado com esse Júpiter que está fazendo uma quadratura para Mercúrio, ou seja, não adianta você falar uma coisa, achar que essa coisa é a correta, não adianta você apontar, não adianta você julgar e não adianta você fazer coisas erradas, que aí esse Júpiter em Escorpião vai fazer as coisas aparecerem, o podre aparecer, e esse podre pode aparecer em textos, documentos, posts de Facebook, de fotos em Instagram e coisas do tipo, né? Documentos confidenciais podem surgir aí, mas por outro lado, se a gente tiver consciência de como trabalhar essa nossa mente, da nossa responsabilidade social, da nossa troca, do respeito com o outro, de falar de forma respeitosa, se a gente der ênfase para esse lado positivo aí desse Mercúrio, aí sim esse Urano pode entrar ali trazendo uma grande revolução para a nossa própria vida. Porque aqui eu estou olhando num âmbito mais pessoal para o mapa, né? Então a gente pode ter ideias inovadoras, a gente pode utilizar a nossa percepção com a nossa mente mais cognitiva e conseguir fazer empreendimentos maravilhosos. Se você tem um comércio, se você tem negócio, se você mexe com dinheiro, coisas desse sentido, com administração de bens, com propaganda e marketing, coisas desse tipo, pode ser que você tenha ideias maravilhosas, pode ser que você crie coisas inovadoras para si mesmo, para sua comunidade ou para o seu ambiente de trabalho. Ou seja, você utilizar toda essa energia positiva dessas duas mentes, dessa mente cósmica conversando com a nossa mente mundana aqui, que é Mercúrio. Uau! Deixa essa influência cósmica chegar, essas ideias futurísticas chegarem, as previsões que você pode fazer para a sua própria vida podem vir de uma forma linda, os insights que você pode ter em relação a si mesmo, ao grupo, a sua consciência grupal, pode trazer benefícios incríveis para você e para as pessoas ao seu redor, para o seu grupo, para o seu clã, sabe? Então é super valioso a gente ter consciência dos nossos defeitos, que tem a ver com o nosso ego, tem a ver com o leão aqui, né? Em relação aos nossos defeitos, não sair apontando os outros, né? Culpando Deus e o mundo, impondo a nossa verdade. Simplesmente aceite as pessoas como elas são. Deixe as pessoas com seus pensamentos, deixe, se você tem um pai, se você tem uma mãe, se você tem um irmão, se você tem um marido, se você tem uma esposa que pensa diferente de você, que é diferente de você, permita, deixe essa pessoa ser, deixe ela fazer o que ela quiser, seja um exemplo para essa pessoa através dos seus atos, das suas atitudes, das suas palavras, das suas ideias, seja um exemplo para essa pessoa, sem impor nada, né?
Isso é muito bacana. É importante dizer que essa Juno aqui, ela pode enfatizar mais os assuntos femininos que eu falei, da energia feminina. Então essa alunação junto com esse eclipse pode enfatizar mais ainda as questões relacionadas ao empoderamento dessa energia feminina dentro de nós, tá bom? Só para vocês terem consciência disso. Agora, nesse mapa da alunação que a gente está tendo aqui, esse mapa do eclipse também, a gente está com um aglomerado de planeta dentro da casa 7, significando que é possível que os relacionamentos eles sejam muito remexidos durante esses próximos 6 meses. Nos próximos 29 dias principalmente, mas durante os 6 meses. Mas o interessante é que esses planetas aqui, ó, porque todos esses, ó, 27, 27, 26, 25, eles estão conversando com Urano a 25 graus. Então a órbita ali bem próxima, né? Essa energia está mais poderosa do que essa energia aqui de Júpiter fazendo quadratura, tá? Só para vocês entenderem mais ou menos. Então esses próximos 29 dias e os próximos 6 meses, os relacionamentos podem ser super remexidos. Ainda mais com esse Júpiter ali conversando com essa Vênus ali, tá? 6 graus aqui. Então relacionamentos que não estão estruturados, que não estão firmes, que não são verdadeiros, podem desabar, mas também os relacionamentos eles podem ser mexidos de forma a trazer assuntos que as pessoas não querem olhar de verdade para elas. Ou seja, é Urano, né? Urano é aquele que, olha, tem sujeira no fundo do balde, pode deixar que eu vou mexer essa água para mostrar que essa água, ao invés de límpida, ela tá turva, a sujeira só tá acomodada aqui no fundo, parada, estagnada no fundo do balde. Então, para que as pessoas saibam que essa água ela não tá limpa, eu vou sacudir essa água desse balde. E aí as pessoas vão tomar providências a respeito dessa sujeira. Então, as ilusões acabam aqui. Esse Urano ele tem esse papel. O Urano tem papel de acabar com as ilusões. O papel de Urano é mostrar autenticidade, verdade. E é uma energia espontânea. Então, quando as coisas acontecem, elas acontecem de forma natural. Quando a gente vê, aquilo que é natural simplesmente não se modifica por qualquer outra força a não ser a própria força da natureza, daquilo que é natural. Então é por isso que a gente não tem poder sobre Urano, porque essa energia ela é espontânea, ela surge quando precisa surgir para remexer assuntos, trazer uma reviravolta em questões que precisam ser reformuladas, que precisam ser reajustadas, que precisam ser recicladas, como uma água turva. Essa água parecia limpa, o baldezinho estava ali, a sujeira estava toda aqui embaixo e a gente achava que a água estava limpa. Aí vem Urano e mexe nisso aqui, aí sobe toda a sujeira. Pronto, já era. Já era não. Na verdade, a gente tem a oportunidade de limpar essa água. Aqui, quando estava tudo paradinho aqui embaixo e a gente não via que essa água estava suja, a gente simplesmente não tinha oportunidade de melhorar. Vem Urano e bagunça tudo isso, remexe essa água, faz a sujeira subir, deixa a água turva para que a gente tenha consciência, uma visão holística de que aquilo ali precisa ser ajustado, arrumado, melhorado, reciclado, reformado. Se não for, aí vem Júpiter, vem Marte, vem Plutão, vem Saturno e mexe de uma outra forma nisso aí. Então os relacionamentos que estão com muita sujeirinha no fundo aqui, que as pessoas estão fingindo que não estão vendo os problemas se acumularem aqui e deixam para depois. Pode ser que durante esses 29 dias e os próximos 6 meses, isso aqui venha e revire tudo e a gente tenha que encarar essa turbulência nas nossas relações. E essa turbulência pode ser, mais uma vez, em qualquer tipo de relação, tá? Pode ser tanto relação afetiva, sociedades, negócios, trabalho, qualquer tipo de relacionamento a gente pode ter aí uns burburinhos, tá bom? Marte está fazendo uma quadratura aqui bem forte também para Netuno, tá? Isso aqui está tentando mostrar pra gente o seguinte: olha, você pode até impor a sua verdade para as pessoas, para a sociedade, para os grupos, para os amigos, para sua família, para as pessoas que você ama, mas se você não for consistente com a sua verdade, com aquilo que você está apontando, com aquilo que você está impondo às pessoas, Netuno, esse planeta que dilui, que pega qualquer forma, que pega qualquer aço, qualquer rocha, qualquer coisa e transforma em pó, que dissolve qualquer coisa, esse Netuno vai chegar aqui, vai dissolver essa verdade, vai transformar essa verdade em pó. E ainda fazer pior,
conversando com esse Júpiter ali em Escorpião, que está numa energia de água, também esse Júpiter está em energia de água e Netuno está ali em Peixes. Esse Netuno pode falar com esse Júpiter aqui, falar assim, olha, espalha para os 4 cantos o que essa pessoa anda fazendo, anda impondo, anda se vangloriando como uma pessoa incrível, com uma identidade perfeita, mas é essa podridão de pessoa. Então revela isso pro mundo aí. Aí pronto, a nossa identidade, a identidade das pessoas pode virar purpurina. Virar pó. Então cuidado, porque esse Netuno ele pode simplesmente diluir tudo aquilo que a gente julga certo, correto, que a gente impõe para os outros, pegar a nossa personalidade, a nossa identidade, fazer ela virar nada. Sabe quando a pessoa faz a caveira de uma outra pessoa? Pois é, Netuno pode fazer a caveira de Marte em Sagitário se a gente não utilizar essa energia da forma correta, tá bom? Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo dessa lunação em Aquário que a gente vai ter com o nosso eclipse solar ocorrendo ali, um eclipse parcial, então ele não tem tanta importância por ser parcial, mas ainda é um eclipse e ele está tocando em oposição ali o eclipse solar total que a gente teve em Leão há 6 meses, né, 7 meses. Então, os assuntos relacionados ao eu estão em evidência ainda, mas só que dessa vez a nossa responsabilidade triplicou em relação aos grupos, ao social, às pessoas, às comunidades, às tribos que a gente pertence. A energia de Aquário fala de amor, de fraternidade, de igualdade. Então é a gente amar o próximo, respeitar o próximo, equidade. É a gente perceber que nem todo mundo precisa estar igual, que é igualdade, não, é equidade. Às vezes tem umas pessoas que precisam subir mais o palanquezinho para conseguir enxergar um jogo, enquanto uma outra pessoa que é alta não precisa nem de palanquezinho. É importante a gente perceber as pessoas ao nosso redor e ter consciência da individualidade de cada um e aceitar essa diversidade de almas, de pessoas que estão aqui, tá bom? Aceitar as pessoas como elas são é essencial para esse momento. E o mais importante é começar a fazer isso dentro de casa, em relação às pessoas que a gente convive no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, as pessoas que a gente encontra no trabalho todo dia, ou aquele padeiro que você compra o pão todo dia. É importante a gente procurar não julgar essas pessoas, não tentar encaixar essas pessoas ou moldar essas pessoas ao nosso molde, a nossa verdade, a nossa forma de ver. Para Aquário é lindo as pessoas pensarem diferente, estarem fora da caixinha, saírem do padrão. Vale a pena a gente permitir que as pessoas sejam quem elas são, tá bom? Que isso aí é nada mais nada menos que esse aglomerado, né, esse stellium de planetas numa casa 7 dentro desse mapa, dessa lunação, tá bom? Então é isso, um beijo grande para todos, desejo para todos um ótimo eclipse solar, uma ótima lunação na energia aquariana e nos vemos então nos nossos próximos encontros astrológicos. Até lá, tchau, tchau!